Muito bem-vindos ao seminário de Análise Técnica 1 da IG Markets. Antes de mais, uma nota para o aviso de risco. O CHF deixa um produto financeiro complexo, existe o risco de perda superior ao capital investido. Existe também a possibilidade de serem exigidos reforços de margem, é um produto de remuneração não garantida e podem-se aplicar comissões ou outros encargos. As informações contidas nos vídeos não devem ser interpretadas como nenhuma forma de recomendação ou solicitação de investimento, pelo que a IG Markets não se responsabiliza pelo uso da informação. Portanto, hoje vamos abordar, é o primeiro seminário, é o seminário de Análise Técnica 1, como o próprio nome indica. Eu diria, de alguma forma, introdutório. Vamos abordar os conceitos fundamentais da análise técnica, os conceitos de suporte e resistências, a definição, o que é que são exatamente os suportes e as resistências, e depois indicadores, básicos. Eu diria que vamos abordar os candlesticks e Fibonacci, portanto, regressões de Fibonacci, etc. E depois uma conclusão, enfim, queria que soubessem que, desde já, que o seminário de análise técnica é composto por dois seminários, portanto, análise técnica 1 e análise técnica 2, sendo no segundo seminário é onde se abordam conceitos, se calhar, um bocadinho mais aprofundados. Portanto, em termos de análises, nós temos dois tipos de análises, ou dois grandes tipos de análises no mercado e para analisar ativos. Uma análise fundamental, que se divide depois em duas categorias: uma análise mais macro, em que analisamos as variáveis macroeconómicas, indicadores económicos, indicadores de inflação, etc., crescimento, PIB, relacionados com o crescimento macroeconómico. Depois, uma análise mais micro, em que analisamos os dados financeiros de empresas, analisar balanços, os múltiplos, desconto de cash flows, etc. E depois temos então a análise técnica, e a análise técnica foca-se sobretudo no comportamento histórico do preço, e parte do princípio que a história se repete, e portanto o que é que analisa? Analisa tendências, suportes, resistências e divergências. Em termos de tendência, portanto, é bastante claro o nome. No que diz respeito a suporte, o suporte é uma região, portanto é um nível de preço na qual o interesse comprador é grande. E, portanto, quando o preço está a cair, portanto, o movimento de queda se está a verificar, tende a parar, porque existe então uma pressão, um interesse comprador, não é? E que suporta, portanto, o preço. Uma resistência, por outro lado, é um nível de preço em que o interesse vendedor é grande, e portanto, quando o preço está a subir, tem tendência depois a parar, exatamente porque, existe ali uma pressão vendedora, no fundo, que faz com que o movimento altista tenda a parar. O objetivo da análise técnica é prever os preços futuros, portanto, os movimentos do mercado. Eu diria que o pai da análise técnica é Charles Dow. A teoria de Dow tem, no fundo, baseia-se que o mercado tem três tipos de movimentos. Portanto, acaba por ter um movimento principal, ou a tendência principal, que pode durar cerca de um ano a vários anos, podendo ser bullish ou bearish. Depois tem reações secundárias ou intermédias, que pode durar de 10 dias a 3 meses, e geralmente acaba por sempre regredir ou fazer o retracement, portanto, a chamada correção ao movimento inicial, 33% a 66% do movimento inicial. E depois tem variações rápidas, que pode durar desde algumas horas a um mês ou mais. Obviamente isto tudo depende do horário ou do prazo que nós estejamos a olhar para um gráfico. Portanto, acabam por ser estes, no fundo, estas três fases que fazem parte da teoria de Charles Dow. Aqui importa verificar uma coisa, que
que é isto. Os sinais de compra ou de venda são sempre indicativos. Os preços podem, ou os indicadores podem estar a indicar que os preços estão sobrecomprados ou sobrevendidos em determinado momento, mas estas condições podem se verificar primeiro durante um período alargado de tempo. Portanto, isso é a primeira coisa. E depois, o que está sobrevendido pode ainda ficar mais sobrevendido e o que está sobrecomprado pode ainda ficar mais sobrecomprado. E, portanto, nós temos que, de alguma forma, relativizar as coisas e, portanto, acabar por conciliar, parece-me a mim, quer uma análise fundamental, quer uma análise técnica, no sentido de obtermos enfim, ou de chegarmos a alguma conclusão e não olharmos única e exclusivamente para a análise técnica. Então, em primeiro lugar, portanto, aqui temos uma linha, as linhas de tendência, ou, portanto, basicamente desenham-se através de, portanto, basta-nos unir os máximos e os mínimos e vemos que temos um canal, uma tendência de subida aqui, temos uma tendência de subida aqui, isto é um gráfico do PSI 20, e aqui temos uma tendência de descida, como podem ver estamos a unir os mínimos e aqui estamos a unir os máximos. Obviamente, uma tendência caracteriza-se por os máximos serem cada vez mais altos, portanto vai fazendo níveis mais altos, e os mínimos serem também cada vez mais altos. Ou então, uma tendência ascendente. Uma tendência descendente caracteriza-se por ter os mínimos cada vez mais baixos e também os máximos cada vez mais baixos. Atenção que o preço vai sempre, não é uma linha reta ascendente ou descendente, o preço vai sempre movendo, portanto, e vai fazendo pequenas correções. Aqui temos um exemplo do Dow dos últimos 10 anos. Temos aqui enfim, esta linha de tendência e mostra que o preço aqui claramente partiu este nível de, portanto, que da linha de tendência ascendente e, enfim, começou a cair. Obviamente, o que é que importa saber o que é que se está aqui a passar. Aqui o que se está a passar é a crise do subprime, não é? Portanto, neste exemplo. Por baixo temos aqui o gráfico do RSI, Relative Strength Index, e, enfim, em termos de nota, posso dizer que o mercado está sobrevendido quando está abaixo de 30 ou sobrecomprado quando está abaixo de 70. Como podem ver aqui, o mercado esteve sobrecomprado, enfim, durante ainda bastante tempo, quase um ano, ou praticamente um ano, e aqui também a mesma coisa. Portanto, aqui suportes e resistências. Nós podemos ver que o Dow tem aqui um suporte muito forte nos 10.000, portanto, que foi aqui claramente quebrado neste movimento aqui de queda, portanto, neste bear market. No entanto, percebemos que há enfim, um suporte normalmente é uma resistência e depois passa então a ser suporte, e aqui foi um pouco isso que se verificou. Reparem que ele partiu aqui os 10, ou tentou bater os 10.000, mas depois não conseguiu, e depois os 10.000 passaram então a ser suporte, passaram então aqui a ser portanto, temos aqui o bear market de 2000, 2001, depois tivemos aqui esta tentativa de partir, conseguiu partir, e a partir daí foi sempre suporte, aqui os 10.000 pontos, até, portanto, início de 2009, portanto, quando tivemos ali o máximo do mercado. Introduzindo agora aqui o tema de Fibonacci, portanto, de referir aqui enfim, uma primeira grande conclusão acerca de Fibonacci. O Fibonacci é interessante pelos retracements, e aquilo que nos diz é que entre cada movimento o preço acaba sempre por corrigir os rácios-chave de Fibonacci. Nós achamos, ou desenha-se o movimento de Fibonacci unindo o máximo
e o mínimo, ou o mínimo e o máximo, e sabemos até onde é que poderá ir. Então, os rácios-chave são que o preço vai corrigir 23,6%, 38,2%, 50% ou 61,8% do movimento. E, portanto, aqui nós temos vários níveis de resistências que são quebrados, ou que podem ser estabelecidos, não é quebrados, é estabelecidos. E então aqui, o que é que nós temos aqui neste gráfico? O S&P 500, e aqui o que vemos é que temos aqui 100%, portanto, o movimento de 100% até de 945 até aos 666, aqui o que nos diz é que, pelo menos a este movimento, o preço, quando começou a corrigir, iria corrigir até aos 23,6. Okay? Partindo dos 23,6, vai testar então os 38,2. Partindo dos 38,2, vai testar os 50% que está nos 805 pontos. Já vamos ver mais à frente depois o que é que aconteceu. Aqui em termos de candlesticks, introduzindo agora o conceito de candlesticks, temos, portanto, uma vela, portanto, nos nossos gráficos a vela vermelha é uma vela de queda, a vela verde é uma vela de subida, aqui a vela preta é uma vela de queda e a vela branca é uma vela de subida. Portanto, as velas, como é que se analisa? Portanto, nós temos sempre numa vela de subida, temos o preço a que abriu, portanto, o preço a que abriu, que será aqui o Open, o preço a que fechou, e entretanto, o mínimo onde ele foi, o mercado, na sessão, ou no período de tempo, se for de 5 minutos é 5 minutos, se for um dia é um dia, e depois o máximo da sessão. E aqui é a mesma coisa, uma vela de descida significa que o preço abriu mais acima, fechou mais abaixo, muito bem, é uma vela de descida, mas entretanto foi até ali, teve ali aquele máximo, e aqui teve ali aquele mínimo, portanto, aqui na sombra da vela. Isto são sombras da vela, lower shadow, upper shadow, e aqui a mesma coisa. Portanto, aqui, quando nós temos este desenho nas velas, isto o que é que significa? Isto significa que há um bullish engulfment. Portanto, o corpo da vela de subida assambarca, no fundo, toda a estrutura da vela anterior, quer o corpo, quer as sombras, ok? Isto é um bullish engulfment, quer dizer que à partida virá então aqui uma terceira vela de subida, e aqui é um bearish engulfment, todo o corpo da vela, no fundo de descida, assambarca aqui a vela imediatamente anterior, o que quer dizer que aqui à partida haverá portanto, uma terceira vela negativa. Aqui, isto é o que se chama uma Marubozu, portanto, aqui uma vela Marubozu de subida, aqui uma Marubozu de descida, não tem, é uma vela sem sombra. Aqui depois temos as dojis, e basicamente as dojis, aquilo que nos dizem é que, podem depois pesquisar um bocadinho mais sobre isto, mas aquilo que nos dizem é que não há grandes conclusões a tirar. Portanto, temos aqui então uma vela, a recuperação do mercado, aqui o do S&P, temos aqui uma regressão de Fibonacci, 940 a 966, temos aqui os 731 pontos, que é nos 23,6, e vamos ver o que é que vai acontecer a seguir. O mercado vai testar então os 38,2, já tínhamos visto há bocado, e temos aqui uma recuperação muito forte, portanto, praticamente uma Marubozu, enfim, aqui de subida. E o que é que... Peço desculpa, portanto, o que é que isto quer dizer? Basicamente, que o movimento de recuperação foi muito grande. Na análise técnica, eu julgo que faz todo o sentido enfim, e cada vez mais nós combinarmos vários sinais e várias análises. Portanto, não há um indicador-chave para a análise técnica. Aquilo que nós temos, ou que convém que nós façamos, é combinar vários indicadores, sei lá, um RSI, médias móveis. Portanto, aqui não falamos de médias móveis, mas um bom sinal de compra ou de venda é quando a média móvel dos 20 parte a média móvel dos 50, ou dos 50 a dos 200, por exemplo. Se estivermos a falar em termos de dias, então ainda mais sentido fará dos
dos 50 dias partir a média móvel dos 200 dias. É um sinal muito forte de compra ou de venda, seja independente independente de partir para cima ou de partir para baixo, não é? Quando se cruzarem essas médias móveis, ou então combinarmos RSIs com bandas Bollinger médias móveis, e também eu diria linhas de tendência, por exemplo, poderá ser uma combinação mais simpática. De qualquer das formas, convém sempre, eu diria, e é essa um pouco a minha opinião, saber o que é que se está a passar que justifique. Se bem se lembram, por exemplo, no caso do BCP, achava-se que o BCP estava barato, mas a verdade é que depois caiu bastante mais. E pronto, é o Seminário de Análise Técnica 1, espero que tenha sido esclarecedor. Resta-me agradecer a vossa atenção e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.